Saudações apreciadores da história e dos enigmas do passado. Sejam todos bem-vindos ao canal Escritas da História. Hoje mergulharemos em um dos mistérios mais fascinantes e indecifráveis da humanidade, o enigmático manuscrito Voynich. Há séculos esse códex ilustrado tem desafiado as mentes mais perspicazes apresentando texto em uma linguagem que permanece um enigma para a comunidade acadêmica e criptógrafos ao redor do mundo. O Códice Voynich, também conhecido como Código Voynich, é um manuscrito ilustrado com 240 páginas datado do século XV, que guarda um conteúdo enigmático, sendo apelidado de O Livro que Permanece Indecifrável. Sua descoberta ocorreu na Polônia em 1912, nas mãos do livreiro norte-americano Wilfred Voynich. Ao longo dos anos, o código tem intrigado criptógrafos, tanto amadores quanto profissionais, que, apesar de seus esforços, não conseguiram inventar uma única palavra. Isso tornou um tema célebre na história da criptografia, levando alguns a suspeitarem se seria uma elaborada farsa, contendo uma sequência arbitrária de símbolos. Contudo, a observação de que o texto segue a lei de Zipf sugere que ele está escrito em algum idioma desconhecido, afastando a possibilidade de pura invenção. Apesar das inúmeras tentativas, o manuscrito permanece um enigma sem solução comprovada. O acadêmico Gerard Cheshire, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, alegou ter alcançado o feito de decifrá-lo. Entretanto, a comunidade acadêmica e científica refuta essa afirmação, exigindo provas substanciais para aceitá-lo. O volume confeccionado em pergaminho de vitelo apresenta dimensões relativamente modestas, 16 cm de largura, 22 de altura e 4 de espessura, compostos por 122 folhas, totalizando 204 páginas. Estudos sugerem que o original poderia ter 272 páginas distribuídas, em 17 conjuntos de 16 páginas cada, embora outras fontes mencionem 116 folhas originais, com uma delas presumivelmente extraviada. A observação do desalinhamento à direita no final das linhas indica que o texto foi redigido da esquerda para a direita. Prescindindo de pontuação, a análise grafológica revela uma fluência notável. No conjunto há cerca de 170 mil caracteres, incluindo um grupo de 20 a 30 letras que se repetem, além de aproximadamente 12 caracteres que ocorrem apenas uma ou duas vezes. A presença de 35 mil palavras é sugerida pelos espaços entre os caracteres. Quanto à distribuição quantitativa e de posição dos caracteres, alguns podem se repetir 2 ou 3 vezes, enquanto outros não, havendo também aqueles que surgem exclusivamente no início ou no fim das palavras. As análises estatísticas, incluindo a análise de frequências de letras, apontam para uma língua de origem natural, possivelmente europeia, ou semelhante ao inglês ou às línguas romanas. De acordo com a datação por carbono 14, realizada pela Universidade do Arizona, o pergaminho remonta ao início do século XV. Já a análise do McCrony Research Institute conclui que a tinta utilizada é contemporânea ao pergaminho, embora as cores das ilustrações sejam de data posterior. Os folhos finais observam-se anotações mais recentes feitas em letras latinas, seguindo as formas dos alfabetos europeus do século XV. Junto ao texto encontramos uma quantidade significativa de ilustrações coloridas que representam uma ampla gama de temas. Esse desenho não apenas oferece insight sobre a natureza do manuscrito, mas também serviram como pontos de referência para os criptógrafos na divisão do livro em seções, de acordo com a temática das ilustrações. Seção 1. Das folhas 1 a 66, designada como Botânica. Essa parte contém 103 desenhos de plantas desconhecidas. Seção 2, folhas de 67 a 73, identificada como Astronômica ou Astrológica. Apresenta 25 diagramas que aparentam referência a estrelas. Alguns signos zodíacos podem ser identificados, embora a natureza exata dessa seção ainda permaneça incerta. Seção 3, folhas 75 a 86, nomeada como Biológica. Essa denominação é atribuída exclusivamente à presença de numerosas figuras femininas, frequentemente imersas até os joelhos em estranhos vasos comunicantes contendo líquidos. Imediatamente após essa seção, uma mesma folha é repetida 6 vezes, exibindo 9 medalhões com imagens de estrelas ou figuras que podem assemelhar-se a células, bem como imagens radiais de pétalas e feixes de tubos. Seção 4, das folhas 87 a 102, intitulada como Farmacológica Medicinal. Essa parte apresenta imagens de ampolas e frascos com formas semelhantes às utilizadas em antigas farmácias.
Também são encontrados desenhos de pequenas plantas e raízes, possivelmente representando ervas medicinais. A última seção do manuscrito Voynich inicia-se na folha 103 e se estende até o final. Nesta parte final não há mais nenhuma imagem, exceto pequenas estrelinhas ou flores. Ao final de alguns parágrafos, as marcações sugerem que se trata de algum tipo de índice. Em 2019, o Dr. Shelley Chisholm anunciou que havia decifrado com sucesso o código do manuscrito, empregando uma combinação de pensamento lateral para identificar o idioma e o sistema de escrita do documento. Segundo suas conclusões, o manuscrito está escrito em proto-romance, uma língua ancestral para o português, espanhol, francês, italiano, romeno, catalão e galegos atuais. Embora essa língua fosse amplamente utilizada no Mediterrâneo durante a Idade Média, raramente era empregada em documentos oficiais de importância, visto que o latim era a língua predominante entre a realeza, a igreja e o governo. Chisholm planeja traduzir todo o manuscrito de 200 páginas e compilar um léxico. Isso mostra duas mulheres lidando com 5 crianças em um banho. As palavras descrevem diferentes temperamentos. Tozós, zumbido, muito barulhento. Orlalá, no limite, perdendo a paciência. Tolora, bobo, tolo. Noro, nublado, opaco, triste. Ou aos, pássaro dourado, bem comportado. Oleios, oleados e escorregadios. Essas palavras sobrevivem em catalão, tosos, português, ola, português, tolos, romeno, noros, catalão, oaus e português, olei. As palavras orlalá descrevem o humor da mulher à esquerda e podem muito bem ser a raiz da frase francesa ourlalá, que tem um sentimento muito semelhante. O manuscrito Voynich recebe o seu nome de Wilfrid Michael Voynich, um americano de ascendência polonesa, mercador de livros. Em 1912, Voynich adquiriu o livro no colégio jesuíta Villa Mondragone, em Frascati, através do padre jesuíta Giuseppe Strickland. Na época, os jesuítas estavam em busca de fundos para a restauração da vila e venderam a Voynich 30 volumes de sua biblioteca. Essa biblioteca era composta por volumes do Colégio Romano, que haviam sido transferidos para o Colégio de Mondragone junto com a Biblioteca Geral dos Jesuítas, a fim de evitar sua expropriação pelo novo reino de Itália. Entre esses volumes encontrava-se o misterioso manuscrito. Junto ao livro, Voynich encontrou uma carta de Ioannis Marcos Martins, reitor da Universidade de Praga e médico real de Rudolf II da Germânia. Essa carta, datada de Praga, 19 de agosto de 1665 ou 66, Márcia declarava ter dado o manuscrito medieval de um amigo seu. Conforme pesquisas posteriores revelaram, esse amigo era um alquimista muito conhecido chamado George Baresch. Márcia também mencionava que o dono anterior do manuscrito era o imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano, que o adquirira por 600 ducados. Uma cifra bastante elevada. O imperador acreditava que se tratava de algo escrito por Roger Bacon. Voynich, por sua vez, alegou que o livro continha pequenas anotações em grego antigo e datou o manuscrito do século XIII. Ao longo dos anos, muitos têm se empenhado em desvendar o enigma do manuscrito Voynich, uma tarefa que tem desafiado até os mais renomados criptógrafos. A saga teve início com William Newbold, professor de filosofia medieval na Universidade da Pensilvânia, que em 1921 apresentou uma teoria complexa e peculiar. Ele afirmou ter decifrado o texto, alegando que o verdadeiro conteúdo estava oculto em um subtexto micrografado composto por marcas quase invisíveis. Segundo Newbold, o texto real era em latim e seria obra de Roger Bacon, incluindo conceitos avançados para a época, como astrofísica e biologia molecular. Em seguida, nos anos 40, os criptógrafos Joseph Martin Fedde e Lionel C. Strong adotaram uma abordagem diferente, tentando encontrar caracteres latinos nos espaços claros e brancos do documento. No entanto, essa tentativa não resultou em significado concreto. O manuscrito resistiu até mesmo às análises dos especialistas em criptografia da Marinha Americana, que ao final da Segunda Guerra Mundial estudaram e analisaram códigos cifrados antigos para testar os novos sistemas de codificação. Em 1945, o professor William F. Friedman reuniu um grupo de estudiosos em Washington, formando o First Voynich Manuscript Study Group. A abordagem foi mais metódica, objetiva, levando à percepção da grande repetição de palavras em alguns trechos do manuscrito. No entanto, apesar do consenso sobre a artificialidade da linguagem, a busca não proporcionou uma maneira de transpor os caracteres
para sinais convencionais, o que seria um ponto de partida essencial para análises posteriores. Outras teorias surgiram ao longo do tempo. O professor Robert Broom, de Yale, o cientista Gordon Hunt sugeriram que o Voynich poderia ser um embuste elaborado para capitalizar o sucesso das obras esotéricas na corte europeia da época. Em 1938, o filólogo diletante John Stosco acreditou ter reconhecido a língua como craniana, com as vogais removidas. No entanto, essa tradução não correspondia aos desenhos. Em 1987, o físico Leo Levitov associou o texto ao povo cátaro, acreditando que era uma mistura de diversas línguas medievais da Europa Central. No entanto, a tradução não se alinhava com a cultura cátara e não fazia muito sentido. O estudo mais significativo até hoje foi conduzido em 1976 por William Ralph Bennett. Ele aplicou estudos estáticos de letras e palavras do texto, destacando não apenas a repetição, mas também a simplicidade léxica e a baixíssima entropia da informação. A linguagem contida no Voynich não apenas teria um vocabulário muito limitado, mas também uma simplicidade linguística comparável ao baiano. A repetição de sílabas e palavras inteiras sugere uma espécie de zombaria, relacionando a uma visão mais complacente, ainda que inconscientemente, mas não deliberadamente enigmática. Em 2017, Nicholas Gibbs, especialista britânico em textos medievais, afirmou que o código foi escrito em uma forma simplificada do latim, tratando principalmente de temas médicos e condições ginecológicas femininas. A conclusão foi resultado da comparação dos símbolos com outros livros medievais sobre medicina, incluindo o Trotula. Em 2019, Gerard Chazal, linguista da Universidade de Bristol, propôs uma pesquisa controversa publicada na revista Roman Studies. Ele afirmou que o código foi escrito em símbolos do então sistema de linguagem proto-românico, prevalente no Mediterrâneo. O manuscrito aborda temas como ervas medicinais, banhos terapêuticos, diagramas astronômicos e aspectos da vida feminina. No entanto, sua pesquisa foi contestada por Lisa Fudgen Davis, diretora da Academia Medieval da América, e por Gordon Hunt, que argumentaram contra a validade de suas conclusões. Essas tentativas das décadas refletem o desafio contínuo e fascinação que o manuscrito Voynich exerce sobre estudiosos e entusiastas da criptografia e da história medieval. O manuscrito Voynich transcendeu as fronteiras do enigma para se tornar uma peça literária fascinante e fonte de inspiração para diversos escritores ao longo do tempo. O renomado escritor britânico Colin Wilson, por exemplo, incorporou o Voynich em um conto influenciado por H.P. Lovecraft intitulado O Retorno dos Loibar. Além disso, o autor fantástico Valério Evangelista integrou o Voynich em sua trilogia de Nostradamus, comparando-o a um Arbor Mirabilis e atribuindo-lhe um texto esotérico central em uma trama complexa que se desenrola na história francesa do século XVI. No romance de terror Codex, escrito por Roberto Salvidio em 2008, vislumbra-se uma hipotética tentativa de decifração do manuscrito Voynich. O manuscrito também desempenha um papel central no romance O Manuscrito de Deus, de Michael Corder. Nessa narrativa, uma professora da Universidade de Yale consegue decifrar parcialmente o manuscrito, revelando que se trata de um mapa e instruções para encontrar o Jardim do Éden. Eric von Däniken, o autor de Eram os Deuses Astronautas, destaca o manuscrito Voynich em seu livro A História Está Errada, adicionando mais uma camada de mistério e especulação ao seu legado. Dan Brown, o renomado autor do best-seller O Código da Vinci, também faz menção ao manuscrito Voynich em seu livro O Símbolo Perdido, inserindo como um elemento intrigante na trama. Até mesmo no universo da ficção televisiva, o manuscrito Voynich tem o seu lugar. Na série fictícia norte-americana Elementary, no episódio 21 da terceira temporada, é discutida a teoria de que o manuscrito teria uma origem extraterrestre, oferecendo uma perspectiva adicional sobre o seu mistério. O legado do manuscrito Voynich se estende ainda no mundo dos videogames, sendo apresentado no jogo Assassin's Creed 4 Black Flag como itens colecionáveis pelo jogador, purificando assim sua posição como enigma transversal em diferentes formas de arte e mídia. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, por favor, se inscrevam e não se esqueçam de deixar o like para nos ajudar e também de compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima!